Graça e paz, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, fazer uma oração. Obrigada, Paizinho, porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã em nossas vidas. Ó Senhor, se conosco e pedimos que Espírito Santo fica também aqui e nos ajuda nessa ministração, nesses resumos, em nome de Jesus. Amém. O tema agora é Ministério Profético. Nós estamos falando aqui do Ministério Plural e o Ministério Profético, uma aula que foi dada pelo pastor Adson. Então, ele vai falar do propósito do Ministério Profético, sobre trazer a mensagem para o corpo de Cristo e da mensagem central que está baseada em Jesus. Porque Jesus é a palavra, é o verbo. E o que ele vai ouvir, ele ouve a voz de Deus. Então, sempre é Jesus. Jesus é a palavra. Também nós vemos algumas funções do ministério profético. Então, o que ele precisa identificar, como ele fundamenta a profecia, como é que ele declara isso para a igreja, e também como ele vai liberar a palavra profética. Ele precisa liberar esse propósito para a igreja. Tudo isso, o pastor Adson ele vai estar detalhando para a gente como vai acontecer. Uma outra coisa importante é a visão que o profeta tem que ter. E ele dá alguns exemplos de uma visão espiritual, como acontece no livro de Daniel, pelas escrituras, os sonhos, no caso do faraó, quando José vai lá poder dizer qual era, profetizar sobre aquele sonho, o que o faraó tinha sonhado, e aí depois o que seria feito. Também pode ser através de uma oração, em Números fala isso, e entender o tempo, quando que vai acontecer. E um texto que fala muito disso é 1 Pedro, o capítulo 1, de 10 ao 12, que ele diz que eles estavam ali indagando o tempo, ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então, ele mostra o ministério profético, ele tem que entender quando que a profecia vai acontecer, ele precisa entender o tempo que isso vai acontecer. Por quê? Porque ele precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, para que ele possa ter mais comunhão, ele precisa estar ali atento aos detalhes, ele precisa afastar as falsas doutrinas, e ele precisa ter um estudo constante das Escrituras. Ele mostra também que o modo, como que acontece. Então, ele precisa estar preparado para o propósito, a visão e o modo. E ele dá alguns exemplos, no caso de José, constrói celeiros, Davi, ele afunda a arma. Vocês podem ver aí o modo, as estratégias que Deus usa para que a profecia, a maneira como ela vai se cumprir. E também ele vai dar as características de um servo para o ministério profético. Então, ele ser disponível, o compromisso com esse chamado, porque às vezes pode trazer um desconforto no caso do profeta, ele vai trazer algo que vai constranger dele falar, e ele tem que estar voltado, os olhos dele têm que estar voltados para o Senhor. E Deus é que coloca a palavra na boca do profeta. O propósito da mensagem do ministério profético, é trazer conserto, alinhar, levar ao arrependimento, exortar falsas doutrinas, fala de santidade, zelar pela pureza da igreja e dar orientação para edificar. Tudo isso nós temos ali em Efésios 4, de 12 a 16. Então, assistam à aula,
Ela tem muita informação, coisas incríveis sobre esse ministério que nos abençoa tanto. Amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor, que esse cumprimento te encontre nessa noite guardado e coberto pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É uma honra para mim poder participar de algo tão sublime, tão importante para os nossos dias, que é o ensino da palavra e o avanço da Igreja de Cristo sobre a terra. Fui desafiado e convidado a trazer este tempo de ensino sobre o ministério profético dentro do ministério plural, e eu gostaria de dizer que nós entendemos os dons ministeriais como um serviço dentro do corpo de Cristo, né? O homem, ele foi feito para servir, e dons ministeriais falam a respeito de presentes de Deus para o homem, para servir o seu propósito, para servir o seu corpo, para servir aquilo que Deus estabeleceu, que nós conhecemos como igreja. Né? E eu gostaria de ler com você o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 a 7. Este é só um pano de fundo, para depois nós entrarmos, propriamente dito, na questão do profético, peculiarmente. Então, a primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve assim, 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olhando basicamente para esse texto, nós entendemos a pluralidade de Deus. Apesar de ser um Deus único, nós cremos na Trindade e sabemos que Deus, no início, diz: façamos a terra, façamos o homem, façamos. Então, o façamos vem da pluralidade do Deus que nós servimos, que é a Trindade. E da mesma forma, dentro da igreja, é concedido à igreja o que nós conhecemos como ministério plural, a Trindade trabalhando através das suas operações. E aqui falam sobre 3 tipos de dons que fluem na igreja. Né? Esse texto de Coríntios, ele fala sobre os dons ministeriais, ele fala sobre os dons operacionais, ele fala sobre os dons espirituais. Os dons ministeriais, ali no versículo 5, diz assim: é a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ok? Ministério é diaconia, do grego, que fala sobre serviço. E o Senhor Jesus é quem opera, é quem concede os ministérios. Isso está em Efésios 4, a partir do versículo 10. Você vai ver, acompanhando nesse texto de Efésios, que ele mesmo subiu e ele concedeu e ele desceu. Ele concedeu aos homens dons ministeriais. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu aos homens dons ministeriais. E aqui nós encontramos 5 dons ministeriais, 5 ministérios, que é o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o de ensino, que seria o de mestre. Então, Jesus é quem concede os dons ministeriais, baseado nesse texto de 1 Coríntios. Mas nós também temos os dons operacionais. Isso está em 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui fala sobre operacional, operações, e é o próprio Deus, o Deus Pai, quem opera tudo em todos, né? Qual que é o objetivo, o propósito disso? Romanos 12, 3 a 8 vai dizer: Deus repartiu a cada um, tendo diferentes dons segundo a graça que foi dada. E aqui ele fala sobre 7 operações. Aqui ele fala sobre profecia, sobre serviço,
ele fala sobre ensino, fala sobre exortar, sobre sustentar, que é contribuir, fala sobre presidir e também fala sobre o dom operacional de misericórdia. E também ao Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 7 a 8, vai dizer, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso é muito importante a gente entender, porque aqui se trata do corpo de Cristo e a nutrição desse corpo para o seu avanço até a volta de Jesus. Então, tanto o Pai como o Filho e o Espírito estão nutrindo a igreja com as suas operações, com os seus dons, né, espirituais e ministeriais, para que a igreja alcance. A gente vai ver logo à frente o porquê, o propósito de Deus conceder isso para a sua igreja. Mas aqui o Espírito Santo, ele concede dons espirituais. E ele diz que, a Bíblia diz que ele concede a cada um segundo o que é útil para o corpo, o que é útil para o avanço da igreja, e não o que é útil para mim, não é o que é útil para a minha pessoa, não é o ministro ou o líder ou aquele que recebe o chamado que vai se beneficiar do dom. O dom é um presente de Deus dado aos homens para servir a outros homens. E aqui, em 1 Coríntios 12, de 8 a 11, vai falar sobre os 9 tipos de capacitações espirituais. Desculpa. Isso é o que? Instrumentalização. É como a igreja pode e deve andar nesse poder de Deus. Aqui ele fala sobre sabedoria, que é o dom espiritual de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, fala sobre o dom da fé, fala sobre o dom da cura, o dom de operações de milagres, o dom de profecia, o dom de discernimento de espírito, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses são os dons dados pelo Espírito Santo a cada um, segundo aquilo que é útil. É importante entender que todos nós estamos inseridos dentro dessa manifestação, dentro dessa operação do nosso Deus Trino. Né? Os ministérios, eles são dados, os dons operacionais, eles são dados, e os dons espirituais são dados. Todos esses para cumprir um propósito. Né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que os 5 ministérios não são 5 pessoas, são 5 atuações, são 5 serviços, e não 5 pessoas. E qual é o propósito dos 5 ministérios? Os 5 ministérios visam o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Isso é muito importante porque a ativação dos ministérios das nossas vidas, eles vão nos levar ao aperfeiçoamento, porque cada um de nós tem uma vocação, um chamado e um propósito diante de Deus como igreja, como corpo. Não há um mais importante que o outro, todos são importantes, e Deus nos concede dons para servirmos uns aos outros, para aperfeiçoarmos. Esse aperfeiçoamento é para os santos, não é para os ímpios. Esse aperfeiçoamento é para aqueles que são filhos, para aqueles que, como diz João, capítulo 1, versículo 12, receberam a Cristo. Né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Né? E aqui, qual que é o propósito do aperfeiçoamento? É nós não sermos mais como meninos, porque meninos são inconstantes, meninos são imaturos, mas Deus nos chamou para a maturidade. E assim como o exemplo do Filho Jesus, nós precisamos alcançar a estatura dele, né, que é o nosso exemplo de perfeição, o nosso exemplo, o nosso modelo. Então Jesus é o nosso modelo, e a igreja, como corpo de Cristo, precisa caminhar em consonância com o cabeça. Amém? Então, a igreja está instrumentalizada com dons, com ministério, para alcançar um lugar de maturidade, uma estatura que é a estatura do cabeça, a estatura de Cristo. Eu sei que muito provavelmente o apóstolo falou sobre isso, o Djalma, né, o pastor Djalma, então eu só estou fazendo aqui um pano de fundo para a gente poder entender
a atuação do ministério profético dentro dessa ótica, dessa visão, né? Aqui, os 5 ministérios, eles devem ajudar o funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12 a 31, diz que o comando do corpo parte do cabeça, que é Cristo. Isso é muito importante. Todo o comando da igreja, ele parte do cabeça, que é Cristo. Então é Cristo que dá as ordens para aquilo que a igreja deve fazer. Isso está na palavra de Deus, na Bíblia. A nossa regra de fé e de conduta é a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui, quem concede a palavra é o próprio verbo, como está escrito em João capítulo 1. Então, o comando do corpo, ele parte de Cristo, parte do cabeça, né? Todos juntos formam um corpo só. Isso é muito interessante pensar, porque acredito que hoje nós estejamos vivendo um tempo, como que eu poderia dizer isso? Pessoas que assumem o seu entendimento e dizem, eu sou a igreja, então eu represento a igreja, né? É como se ele estivesse dizendo assim, um estômago sozinho é a igreja. Não, a igreja é um corpo, e um corpo só, o corpo de Cristo, o corpo do cabeça. E não existe um órgão mais importante que o outro. Todos são importantes, né? A gente só sabe a importância do nosso dedinho quando a gente dá aquela batida na ponta de algum móvel, né? E ali a gente sente que o corpo todo sente a dor de um dedinho, né? Por menor que a gente se encontre ou se ache dentro do corpo, nós somos importantes para o avanço da Igreja de Cristo, aguardando assim, com os olhos fixos na sua volta. Então, não existe no corpo um órgão mais importante que o outro, né? Não se sentir nesse corpo não quer dizer que você não é corpo. A partir do momento que você é conectado à videira que é Cristo, você faz parte do corpo místico de Cristo sobre a terra. Embora você ache ou não ache, isso não muda o fato de que a Bíblia nos diz que nós somos membros desse corpo. O apóstolo Paulo diz isso. Então, não se sentir do corpo. Mas eu sou tão pequeno, pastor. Não importa. Você também é importante, embora você possa não achar. Outra característica do corpo é que não adianta achar que não precisa do outro. Se você achar que não precisa do outro, não quer dizer que isso não é verdade. E isso é muito interessante, porque Deus trabalha em detalhes. E pessoas servem pessoas, e pessoas constroem e edificam pessoas, e pessoas são conectadas a pessoas para um chamado extraordinário, né? O que eu entendo, que nós entendemos, é que a honra de um é a honra de todos, mas a desonra de um também é a desonra de todos. E aqui nós entramos, então, propriamente dito, na questão do ministério profético. Eu comecei a caminhar junto com o pastor Djalma nesse entendimento desde 2007. Né? Nós nos conhecemos em 2002, mas em 2007 nós então começamos ministerialmente a caminhar junto. E a partir desse tempo nós fomos ministrados a respeito desse conceito, desse entendimento do ministério plural. Isso nos trouxe uma amplitude com relação ao funcionamento do corpo de Cristo. Isso foi muito importante. Mas foi em 2014 que eu fui separado para o ministério profético, porque até então eu tinha entendimento dos 5 ministérios, mas eu não tinha entendimento a respeito da peculiaridade de cada um ministério dentro desse funcionamento. E a partir daí, caminhando dentro da unção que foi concedida e do chamado, o entendimento sobre esse projeto, sobre esse funcionamento plural, ele ficou mais claro para nós, né? Então eu diria para você que o ministério profético ele deve funcionar em um tripé. Isso está em Eclesiastes 8:6. Eclesiastes 8:6, a parte B diz assim: para todo propósito há tempo e modo. O coração do sábio discerne o tempo e o modo. Então aqui, para todo propósito há tempo e modo.
Aqui eu entendo que há um tripé. O ministério profético ele está alicerçado num tripé. Qual é o tripé? Propósito, tempo e modo. Qual é o propósito? É o tempo. E qual é a forma que Deus vai fazer isso? Então eu posso entender o propósito e errar o tempo. Eu posso entender o propósito, acertar o tempo, mas errar a forma. Eu posso entender eu posso acertar o tempo e posso errar a forma. Eu posso acertar a forma e errar o tempo. Ok? Esse tripé ele precisa estar bem alinhado, né? Note que o propósito ele vem em primeiro lugar. O propósito é o que Deus designou para a sua igreja. O propósito é aquilo pelo qual nós vivemos. Então, para todo propósito, há tempo e modo. Isso define para nós, hoje, o ministério profético. E qual é a sua função dentro do corpo de Cristo? Porque é importante notar, é claro, irmãos, que não tem como nós tratarmos todo o assunto, que é muito amplo, mas eu fiquei feliz que o pastor Chori falou a respeito de uma aula de profética e adoração aí que já aconteceu. Isso com certeza conecta e aumenta bastante o nosso entendimento, né? Mas em uma aula como essa não tem como nós fecharmos um assunto tão amplo e tão poderoso, tão profundo. Existem dentro dos dons, os dons ministeriais e os dons operacionais. Nós vamos perceber que os dons operacionais é para qualquer pessoa. Então você pode profetizar, você pode discernir, né? Você pode curar, você pode ter o dom da fé. Esses são os dons do Espírito, e Paulo ele nos incentiva a buscar esses dons com zelo. Buscar com zelo os dons do Espírito e principalmente de profetizar. Mas precisamos aqui entender que há uma separação entre o dom ministerial do profeta e o dom espiritual do Espírito Santo para profetizar. Eu sempre digo que nem todo que profetiza é profeta, mas todo profeta profetiza. Eu vou repetir. Nem todo que profetiza é profeta no que é concernente ao dom ministerial, mas no dom espiritual todos podem profetizar. Agora, todo profeta que está inserido no dom ministerial de Jesus Cristo, este também profetiza, ok? Feito essa separação, porque muitas vezes nós já taxamos pessoas que profetizam de profetas. Não. O profeta, que é o dom dado por Jesus, ele encabeça o entendimento do governo da igreja. E eu vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouco. E o que profetiza, todos que profetizam estão debaixo de uma influência do Espírito Santo para edificar o corpo, para consolar, para confrontar, para exortar, né? E para consolar. Mas aqui o dom do ministério profético dado por Jesus, ele é um dos 5 ministérios que foram instituídos por Jesus para governar o corpo místico. E qual é a sua função dentro do corpo de Cristo? Primeiro, identificar o propósito de Deus e estabelecê-lo mediante a mensagem profética, declarando-as ao corpo em nome de Jesus. Aqui nós temos um exemplo de Isaías, e é interessante pensar porque uma pergunta que muitas pessoas têm a respeito do ministério profético é como é que funcionou o ministério profético no passado e como é que funciona o ministério profético agora, no presente, na igreja. Isso é muito simples. A mensagem central do ministério profético sempre é Jesus. A mensagem central do ministério profético do Antigo Testamento era anunciar a salvação, a vinda de Jesus. Agora, a função do ministério profético no Novo Testamento, já inserido na igreja, é anunciar a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para buscar a sua igreja. Então, a mensagem do ministério profético, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é clara, é anunciar Jesus. Todo o ministério profético, toda a profecia que não exalte a Jesus,
que não revele Jesus é, é falso profeta, é demoníaco. Por quê? Porque o ministério profético, ele precisa falar em nome de alguém, e esse alguém é Deus. Só para a gente entender, a palavra profeta, ela vem do hebraico nabi e do grego profetes, e ambas têm o mesmo significado, que é falar em nome de Deus. Então, um porta-voz de Deus. Esse porta-voz de Deus, ele vai anunciar aquilo que é a salvação de Deus, né? Então, o ministério profético do Antigo Testamento, levantado por profetas, que Deus levantou, anunciavam a salvação. E para isso existe o quê? Propósito, tempo e modo. Aqui Isaías, ele vai nos mostrar bem isso. O primeiro capítulo de Isaías, o texto é longo, nós não vamos ler ele todo, mas só para a gente ter uma base, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 1, ele vai contar a história de Isaías. Ele vai contar qual era o propósito pelo qual Isaías foi levantado. E aqui, a primeira coisa que o profeta faz é mostrar o pecado do povo. Porque só aceita a salvação quem entende que tem pecado. Quando Deus faz o profeta anunciar o pecado do povo, não é para condenação, é para arrependimento. Né? Todas as vezes que o ministério profético se levanta, ele se levanta primeiro com o propósito primaz de Deus, que é o amor. O Deus é amor, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E aqui acontece isso através da vida do profeta Isaías. O que ele faz? Do versículo 1 ao 31 do primeiro capítulo de Isaías, ele vai mostrar o pecado do povo. Então, vocês se afastaram de Deus, vocês construíram ídolos, vocês se juntaram com outros povos, tudo que havia sido dito no passado para não fazer. E qual é a segunda proposta do profeta? Chamar esse povo à purificação. Mas olha que interessante, se você ler comigo a partir do capítulo 6, o versículo 1, você vai ver que acontece algo muito interessante. Quem tem a primeira experiência é Isaías, porque Isaías estava também no meio do povo. Com isso eu quero dizer que, embora os dons sejam dados a homens, isso não faz esses homens diferentes do restante do corpo. Todos são servos de Deus, todos são irmãos. E aqui Isaías tem a primeira experiência. Como é que ele vai chamar o povo à purificação sem ele mesmo entender a purificação? Então ele tem uma experiência. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aqui o serafim voa, então, da sala do trono, e com uma brasa tenaz toca a boca de Isaías. E ali ele é purificado. Versículo 7, ele diz isso: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que coisa maravilhosa, porque o que Deus estava oferecendo ao povo era exatamente a mesma experiência. Isaías passa pela experiência de que seu pecado é revelado, porque ele seria um porta-voz de Deus, ele trataria da santidade de Deus. Então, ele tem uma experiência com a santidade, ele tem uma experiência com a purificação, e ele tem uma experiência com o perdão. Por quê? Porque ele precisava ter o mesmo sentimento que Deus tinha para com o povo. Sendo ele um porta-voz de Deus, ele precisava carregar não só a mensagem, mas o sentimento do que Deus queria realmente tratar com o seu povo. Então, a primeira coisa
a mensagem profética mostrando o pecado. O que é o propósito? O propósito é a salvação. Então, você precisa reconhecer que é pecador. Mas, em segundo lugar, ele vai trazer o quê? Chama para a purificação. Aqui ele fala sobre a forma, sobre o modo. Aqui ele vai falar, como é que vocês vão fazer isso? No versículo de 1 a 13. Nós não vamos ler tudo para ganhar tempo, mas se você ler depois, você vai entender. Chama esse povo à purificação. É como se ele dissesse assim, povo de Deus, se arrependa, tá? Vem salvação para nós, mas é necessário arrependimento. E agora ele vai falar sobre o tempo. Isaías 40 ao 66, os capítulos, né, de 40 ao 66, ele vai anunciar o livramento através de Jesus. Aqui ele vai falar sobre a cura, aqui ele vai falar sobre a morte de Jesus, ele vai trazer aqui profecias messiânicas que falam a respeito do tempo. Então, a função do ministério profético no corpo de Cristo, isto é, a igreja, é identificar o propósito de Deus e estabelecê-la mediante a mensagem profética, declarando ao corpo em nome de Jesus. A segunda função é liberar o propósito do mundo espiritual através da palavra profética. Isso é muito importante, porque os 5 ministérios eles trabalham em camadas. Então, imagina assim, o ministério apostólico tem debaixo da sua autoridade, tem comunicação, tem homens, né? Tem uma série de ministérios que compreende o ministério apostólico. O ministério profético trabalha com todos os ministérios de arte e de intercessão. Todos os ministérios criativos estão debaixo do ministério profético. Então, estamos falando aqui de música, de dança, estamos falando de teatro, de pintura, estamos falando do grupo de oração, do grupo de intercessão e por aí vai. Todo ministério criativo e todo ministério de mundo espiritual está debaixo da autoridade do ministério profético. Isso é importante frisar, que o ministério profético não é um ministério independente. O ministério profético ele está conectado aos outros 4 ministérios, como os outros 4 ministérios estão conectados ao ministério profético. Veja, funciona em harmonia, funciona em consonância. Então, o ministério profético, como é que ele identifica o propósito de Deus? Vamos entender. Primeiro, apontando Jesus. Segundo, é necessário uma conexão com o apóstolo. O apóstolo, como nós estamos dizendo, não é uma pessoa, e sim uma função. Ok? Nós podemos reconhecer um pastor que tem uma função apostólica. A função apostólica de implantação de igrejas, implantação de visão e por aí vai. Mas o ministério profético ele precisa zelar pela visão que foi dada ao apóstolo ou o pastor responsável pela igreja. Não é? Nós precisamos tirar um pouco a ideia da nomenclatura e pensar mais no serviço, na função, porque senão nós podemos errar. Né? Então, o ministério profético ele precisa caminhar em consonância com a visão que foi concedida àquele líder e, dentro disso, zelar por essa visão. Ok? Então, aqui identificamos o propósito de Deus. Né? A Igreja Cristã do Morumbi ela caminha nessa visão. Então, o ministério profético ele vai trabalhar com o zelo pela visão, entendendo propósito, tempo e modo. Ok? E após isso, liberar o propósito no mundo espiritual através da palavra profética. E aqui, muitas pessoas me perguntam, o que faziam os profetas? Os profetas estudavam a fundo a palavra de Deus. Os profetas tinham tempo de oração e meditação profundos na palavra, porque eles precisavam entender primeiro aquilo que Deus já havia concedido até aquele tempo. Então, uma escola de profetas naquele tempo era uma escola de estudo, era uma escola de prática, né? de estudar a fundo a palavra de Deus para entender. Por isso Daniel vai dizer, entendi pelos livros, porque estudava a fundo. Né? E também trabalhar com a parte da intercessão. Então, liberar o propósito no mundo espiritual. Agora que eu entendi qual é o propósito que nós estamos vivendo, eu começo então a liberar
isso no mundo espiritual, porque agora nós vamos estabelecer profeticamente aquilo que Deus concedeu, ok? Nós poderíamos aprofundar um pouco mais, mas para a gente poder concluir o nosso entendimento de hoje, eu quero avançar um pouco, tá? O ponto 3 seria exatamente o que eu já adiantei, conhecer os fundamentos estabelecidos pelo ministério apostólico, que é a visão e zelar pelo seu cumprimento. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 12. Ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e a todas as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Aqui é algo tremendo, extraordinário, porque Pedro está dizendo assim, os profetas que viveram no passado, eles falaram a respeito do tempo que nós estamos vivendo agora. Os profetas que profetizaram receberam de Deus os segredos. E ele está dizendo que até os anjos anelam para escrutar os segredos do coração de Deus, que é uma dádiva dada aos filhos. E, através do filho, a sua igreja. Né? Isso aqui é tão tremendo, porque nós estamos falando de 2000 anos antes, de 1000 anos e alguma coisa antes, estamos falando de uma história que foi construída em cima dos segredos do coração de Deus. E aqui Pedro ele reconhece isso e diz assim, nós fomos profetizados. Esse tempo foi profetizado, por isso a importância de liberar no mundo espiritual, né, aquilo que nós entendemos através da oração e do conhecimento da palavra de Deus. E a continuidade disso, o que é? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina de Cristo. Aquilo que Cristo recebeu como propósito teve continuidade através do início da igreja. Então Pedro está dizendo o quê? Vocês precisam conhecer os fundamentos estabelecidos. Então, perseverem na doutrina dos apóstolos, né? Na oração e na palavra. E o ministério profético ele tem como função aqui zelar por essa visão. Não permitir que falsas doutrinas, heresias, movimentos errados, eles se apropriem da igreja para desviar a igreja do seu propósito central, que é olhar para a volta de Cristo. A igreja está sendo aperfeiçoada para a volta de Cristo, para subir com Cristo, né? Não quero entrar aqui nessa questão de doutrina escatológica, é só para frisar que a visão profética, ou o profeta, ele está zelando por aquela visão, ok? O outro ponto vai dizer que é entender o tempo de Deus. Entender o tempo de Deus é muito importante. Como é que nós entendemos o tempo de Deus? Eu vou só citar os textos, depois você pode ler, né, se você quiser anotar. Daniel 8:26 fala sobre uma forma de entender o tempo de Deus, isso é através da visão espiritual. Muitas pessoas no seio da igreja, no meio da igreja, recebem visões celestiais. Isso é muito importante, porque é uma forma como nós entendemos o tempo de Deus. E principalmente, irmãos, o ministério profético, ele precisa trabalhar através da visão. Mas não é a única forma, é uma das formas. Daniel 9:2 vai também trazer como entender o tempo de Deus, através das Escrituras. Isso é muito importante, olha só. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias,
que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Isso aqui foi central na história do povo. Foi central na história dos hebreus, dos israelitas. Se você continuar lendo, você vai entender o que houve após isso. Não é nosso foco trabalhar esse assunto. Mas uma das formas é a visão, outra forma é as escrituras. Por isso o ministério profético precisa estudar as escrituras, ok? Gênesis 41, de 1 a 37, nós temos a história de José. Ou seja, ele recebeu através de um sonho o entendimento sobre o tempo de Deus. Existem muitos sonhos que nós temos nesse tempo que são de Deus, que nós precisamos nos atentar aos detalhes, né? Se você me perguntar, pastor, qual é a forma como mais Deus fala com você? Aqui eu diria, através do discernimento de espírito, que é o próximo item, através de sonhos, eu tenho alguns sonhos, através das escrituras, não precisa nem citar, e visões também, eu tenho algumas, mas isso não está restrito a mim, nós temos uma equipe, né? Uma equipe que trabalha em cima dessa realidade. Então nós discernimos, anotamos, conversamos, oramos, buscamos os fundamentos na palavra e depois de tudo isso dividimos com o governo da igreja, principalmente com o pastor Djalma, que é o líder da igreja, né? Então nós reunimos e colocamos tudo aquilo que Deus tem trazido e em consonância com os demais ministérios, nós então estabelecemos. Mas continuando aqui, através da interpretação de sonhos, porque não é importante só ter o sonho, é importante também discernir o sonho. Né? Ter o sonho, você pode facilmente deturpá-lo com os seus sentimentos. E para isso nós precisamos do quê? Do discernimento de espírito. Aqui nós temos o exemplo de Mordecai, lá em Esther, no capítulo 4, versículo 14. Né? Ali claramente Mordecai tem o entendimento. Jesus também trabalhava muito dessa forma. A palavra diz assim, e Jesus conhecendo-lhes o coração, conhecendo a intenção do coração, conhecendo o espírito, né, que trabalha por trás, que trabalha influenciando, que trabalha como uma influência sobre aquela situação. Então Jesus é um exemplo para nós, mas aqui nós temos destacado Mordecai. E Neemias 1:11, através da oração. Aqui é extraordinário, Neemias estava no seu tempo de oração e ele resolve então olhar para Jerusalém. E ele vê que os muros estão caídos, e você já conhece a história. Neemias então começa a... Olha aí, o texto está aí. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Aqui Neemias está dizendo, ele estava no palácio, mas ele recebe então as notícias de que os muros de Jerusalém estão derrubados, que a cidade está assolada. E ele, num tempo de oração, pede a Deus para que o rei seja favorável, né, com ele. Ele era copeiro do rei. E ali a história continua, você vai ver como extraordinariamente Neemias entendeu o tempo de Deus, discerniu o tempo de Deus e reconstruiu os muros em 52 dias. Ali Israel foi restaurado, né, no seu templo. Isso está no livro de Neemias e também no livro de Esdras. Mas por que isso, pastor? Porque o entendimento do tempo de Deus traz vitória. Você vai ver no exemplo de Moisés como o não discernimento do tempo prejudica o propósito. Moisés sabia o propósito, que ele seria libertador do povo de Israel do Egito. Mas então ele decide fazer isso através das suas próprias mãos, não discernindo o tempo de Deus. E ele mata um egípcio e depois ele vai errante para o deserto por 40 anos. E isso atrasa o propósito por conta de um não entendimento do tempo de Deus. Então é muito importante, o ministério profético, ele discernir o tempo, ele entender o tempo. Outra coisa que o ministério profético precisa entender é o modo de fazer cumprir o propósito.
Então aqui nós estamos falando sobre estratégias. Lembra do tripé? Propósito, tempo e modo. Tá? Falamos sobre o propósito, falamos sobre o tempo e como é que funciona o modo. O modo são as estratégias. Então, por exemplo, José usa qual estratégia para cumprir o tempo no seu governo ali no Egito? Ele constrói celeiros. Ele diz assim, vamos construir celeiros para armazenar alimentos, porque quando vier a fome, né, baseado no quê? Na interpretação do sonho de Faraó. Tá? Teve o sonho, ele sabia qual era o propósito, que ele estava ali, e agora ele tem uma estratégia. A estratégia é construir celeiros. Na vida de Moisés, eu só estou passando, né? Eu creio que você também tem acesso ao material. Moisés trabalha com os milagres, com as pragas. Então, ele entendeu o propósito, que era libertar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Ele entendeu o tempo. Depois que errou a primeira vez, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. Deus dá ali algumas experiências para ele, então ele vai para o Egito com o fim de libertar o povo. E ali ele trabalha com milagres. Né? As 10 pragas, na verdade, são 10 milagres, 10 operações espirituais, sobrenaturais. Josué também é um exemplo. Qual é a estratégia de Josué? O silêncio. Né? Deus diz para ele, você vai dar 7 voltas, e na 7ª volta, as muralhas de Jericó vão cair. Mas qual é a estratégia? Assim? Fique em silêncio. Fique em silêncio, porque o Senhor é quem vai fazer. Essa estratégia parece meio esquisita à primeira vista, mas foi o que Deus orientou. Então essa estratégia, foi esse o discernimento da liderança. Vamos fazer silêncio. E quando Deus der o sinal, nós vamos todos gritar, né? E tocar as nossas trombetas, e ali você conhece a história. As muralhas caíram, amém? Davi, qual a estratégia de Davi? Afunda. Então foram as armas. Então você percebe, aqui a gente poderia falar sobre Salomão, sabedoria, sobre Esté, que foi jejum e oração, Elias, que foi o confronto, Eliseu, que foi a persistência, Jesus foi a obediência, Pedro foi o avivamento, e Paulo foi o trabalho, a expansão e o crescimento, e as missões. Então Deus tem uma estratégia, um modo de operar o seu propósito sobre cada um. E cada ministério, cada denominação precisa entender, compreender qual é a estratégia que Deus está concedendo. Então, se Deus está concedendo a estratégia das células, das visitações, da intercessão, da escola de obreiros, seja qual for a estratégia que Deus esteja concedendo, é para que aquele propósito se cumpra no tempo certo. Né? E o ministério profético ele precisa estar realmente conectado ao entendimento da visão desta denominação, dessa igreja. Né? Outra coisa também, que é a função do ministério profético, é apontar para o futuro, segundo o discernimento que recebe do Senhor. Porque tudo isso que nós estamos falando tem um fim, tem um objetivo. Né? Por que nos reunimos? Por que estamos conhecendo a palavra? É claro que é para ter uma vida vitoriosa, não tenha dúvida disso. Mas também para que a igreja fixe os seus olhos no seu propósito central, que é a vinda de Cristo. Esse é o principal propósito da igreja, é salvação, cuidado, cura de povos, de raças, de nações, para a vinda de Cristo, preparar a igreja aí para a sua vinda. Ok? Vamos falar também um pouco sobre as características de um servo chamado para o ministério profético. Primeira característica de um servo chamado para o ministério profético é ele estar disponível para Deus. Aqui nós temos o exemplo de Samuel. Se você conhece a história, você sabe que Samuel era uma criança que foi concebida já com o propósito de servir no templo do Senhor. E nesse tempo, o sacerdócio estava corrompido. Eli já tinha perdido a sua autoridade sobre seus filhos, Hófni e Finéias, né? E permitia que os filhos fizessem toda sorte de abominação diante do Senhor no seu templo. Então, todas as vezes que um sacerdócio está corrompido, é necessário se levantar um ministério profético.
Só que esse ministério profético, ele precisa nascer segundo o coração de Deus. Isso não vem de homens. É Deus quem concede o profeta. Por que Deus concede profeta? Porque Deus quer falar com o seu povo. Né? Se você ler o texto de Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Deus falava por meio dos profetas no passado, e nesses dias fala por meio do Filho, fala por meio da sua palavra, né? Por meio do verbo, ok? Mas o profeta, ele é levantado para trazer o coração de Deus ao seu povo. E aqui o texto, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tá? Continua, 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jó diz assim, Deus fala. Até hoje Deus fala o tempo todo, Deus fala de várias maneiras. Para quê? Para que o seu povo seja conduzido em verdade, para que não seja enganado, para que tenha os propósitos claros diante de si, para que discina os tempos, para que discina as estratégias, ok? Mas nós estamos falando aqui sobre um ministério profético puro, nascido do coração de Deus. Eu entendo que foi por isso que Ana passou um tempo na sua esterilidade, até que o seu coração fosse formado, até que o seu coração estivesse pronto para gerar um ministério puro, com o coração correto. Né? Isso gerou Samuel, e aí Samuel ainda, quando criança, se fez disponível para Deus. Deus chamou Samuel. Samuel, ele diz, eis-me aqui. Depois de procurar por Eli por 3 vezes, ele recebe, então, e diz, eis-me aqui, Senhor. E ali ele tem uma missão muito difícil, né? E nós vamos falar isso no próximo tópico. Mas também como exemplo de características de servos chamados ao ministério profético, o estar disponível para Deus, nós temos Elias, nós temos Eliseu. Eliseu estava atrás das suas juntas de bois, né? E quando Elias passou por ele, ele disse, eu vou te seguir. Então ele estava disponível. Nós temos aqui o exemplo de Amós também. O segundo ponto, a segunda característica de um servo chamado para o ministério profético é ter compromisso com o seu chamado. E aqui é muito importante nós entendermos, porque ter compromisso com o chamado, às vezes, envolve algumas coisas desconfortáveis. Por exemplo, quando Deus dá a palavra para Samuel, e Samuel precisa falar com Eli, ele precisa liberar ali toda a verdade. E liberar toda a verdade, às vezes, envolve um desconforto. Por quê? Porque, às vezes, são coisas que Deus está corrigindo, está alinhando. Nem sempre são coisas só que Deus está corrigindo, né? Porque Deus também consola, Deus também edifica. Existem algumas outras liberações através do ministério profético. Mas uma delas também é alinhar o que está errado. E ali, Samuel precisa dizer, Eli, você está errado. Você fez isso errado. O próprio profeta Natã, também diante de Davi, né, quando conta as histórias, a história da ovelhinha, quando Davi pede para matar Urias, para ter Batseba. Né? Então, às vezes o ministério profético ele vai encontrar alguns desconfortos, mas é necessário que o profeta ele tenha compromisso com o seu chamado. Né? Por isso a palavra de Deus diz que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Né? Isso é o ponto 3, outra característica, não estar preocupado em agradar os homens. Isso não é uma tarefa muito simples e tão fácil, mas ela é extremamente necessária. Você vê o exemplo de João Batista. João Batista ele vai para o deserto, você sabe que João Batista era filho de sacerdote, então ele teria por cultura, que está junto com o seu pai, servindo, não é? E dar continuidade. Mas ele foi para o deserto, ele trocou as suas vestes e confrontou um sistema caído, um sistema religioso que estava fora do padrão de Deus. E ali ele não estava preocupado em agradar homens. O próprio Jesus, também, quando entra no templo e entende que por trás da venda dos animais existia
um objetivo excluso, né? Escuso, na verdade, um sentimento de lucro, um sentimento de enganação, e ali Jesus trabalhou o seu chamado. Ele não estava preocupado em agradar os homens, ele estava cumprindo a sua vocação. Né? Nós temos também Pedro como exemplo. Outra característica de um servo chamado é ter os olhos de Deus. Sabe, Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele teria todos os motivos para julgá-la segundo a sua aparência ou segundo as informações que ele tinha no coração. Mas veja, o profeta, ele fala em nome de alguém. Nabi, profeta, porta-voz de. Então ele fala em nome de. Eu não posso, como profeta, falar o que vem à minha mente ou julgar a situação no seu contexto sem que Deus tenha trazido esse entendimento. Jesus traz à mulher samaritana algumas informações proféticas e aquilo restaura aquela mulher, aquilo traz a mulher de volta para o seu chamado, de volta para a sua vocação. Então é necessário que o profeta tenha os olhos de Deus, porque a aparência engana. Lembra quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei? Quando ele vê Eliabe, que era o primeiro filho que aparece, um homem famoso, um homem com características de guerreiro, então ele vai ungir Eliabe. Deus diz para ele: não, Samuel, não faça isso, né? Os homens veem a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então é extremamente necessário que o ministério profético ou um profeta tenha os olhos de Deus. Outra característica de um profeta chamado é as palavras que Deus coloca em sua boca. Né? Jeremias, capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: não se preocupe com o que você vai falar, porque eu porei as palavras na sua boca. Então o profeta não fala por si mesmo. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Isso é muito interessante porque acontece muito. Deus às vezes sinaliza uma situação, Deus às vezes sinaliza uma pessoa ou um projeto, e Deus diz: vá. E você vai pela fé, e quando você chega diante da pessoa ou diante da situação, Deus enche a tua boca e fala. É uma situação atual, né, que nós vivemos muito isso, onde nós nem sempre temos toda a palavra descortinada diante dos nossos olhos. Mas quando Deus diz vá, ele vai liberando a palavra ao Espírito conforme aquilo vai acontecendo. E qual o propósito da mensagem no ministério profético? Né? A gente está sendo bem prático e seguindo bem aqui a instrução para a gente poder concluir o pensamento, tá bom, gente? Por isso que eu estou sendo um pouco corrido. O propósito da mensagem do ministério profético, primeiro, é trazer conserto. Né? Nós temos a tendência de nos desviar daquilo que Deus nos concedeu como propósito. Então, o ministério profético, dentro dos 5 ministérios, ele vai realinhando a rota. Eu sempre digo aos pastores, né? Sempre digo, acho que o ministério profético ele deveria se chamar GPS ou plano de voo de uma viagem, né? Quando um avião vai sair de um aeroporto para chegar em outro, é traçado antes dos passageiros entrar um plano de voo. Ali o piloto, o copiloto, né? Eles trabalham com um plano de voo. E tudo que acontece durante esse voo precisa ser corrigido para não mudar a rota. Então, eu diria que o ministério profético é como um copiloto, que vai dizendo: olha, nós estamos indo para tal lugar. Então, isso não deve ser agregado, isso não é legal ser agregado, ou isso está saindo do propósito que Deus nos concedeu, e assim por diante. É assim que nós trabalhamos como equipe hoje. Nós nos reunimos, né? Eu acho que essa é a forma prática de explicar um pouco como é que a gente funciona. Nós nos reunimos e entendemos, esse projeto colabora com a visão, é tempo de fazer isso, né? Porque o propósito nós já entendemos. Tá bom, como é que nós vamos fazer isso? É assim que nós trabalhamos. Então, tudo isso é lançado diante da liderança, é conversado entre a liderança, e então é liberado para a igreja, e tem sido abençoador, edificante, temos cumprido o propósito, assim como com certeza muitos ministérios
de aperfeiçoar os santos para o seu próprio chamado. Amém? Então, o propósito da mensagem do ministério profético é trazer conserto, alinhamento. Segundo, levar ao arrependimento, porque nós nunca mudamos uma rota se não nos arrependemos do que está errado. Isso envolve desde do projeto até pessoas, né? Porque o foco sempre vai ser pessoas. O foco do projeto é pessoas. Levar ao arrependimento e depois exortar para falsas doutrinas. Um tempo como esse, irmãos, que a gente tem os canais de internet liberados e que muita gente está falando, né? É necessário a gente ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e ser como os bereanos, né? Sempre procurar na palavra se existe fundamento para aquilo que está sendo falado. Por exemplo, eu estou aqui fornecendo uma aula a vocês. Vá buscar fundamentos na palavra, né? Vá comparar para ver se o que eu estou falando está fundamentado na palavra de Deus. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Dizer, olha, ele falou isso, então deixa eu consultar aqui a palavra, porque é a palavra que vai nos conduzir na verdade. Amém? Então, exortar para falsas doutrinas. Isso, o ministério profético, dentro do corpo, ele faz. Olha, sabe quando os nossos defensores físicos encontram uma bactéria, um vírus, algo no corpo, e eles logo se manifestam? Esse é o ministério profético. Algo que veio e que não está em consonância com a palavra, então vamos aqui, vamos cuidar com isso aqui, vamos lançar, né, o antivírus, vamos fazer de alguma forma para que isso não traga mal às pessoas. Então, exortar para falsas doutrinas. Outra coisa, característica do ministério profético, é zelar pela pureza da igreja. Aquilo que Isaías viveu, a santidade, como a presença de Deus, como Deus é santo, nós também somos santos e precisamos zelar pela igreja imaculada, pela igreja pura que Jesus virá buscar. Outra característica é dar orientação para edificar. Isso é muito importante também. O ministério profético precisa orientar o corpo, precisa trazer isso de uma forma clara, de uma forma tangível, de uma forma prática. E, por fim, eu quero, inclusive, ler o texto para a gente encerrar, Efésios, ali no capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, os 5 ministérios aqui em conjunto, incluindo o ministério profético, ele visa o teu aperfeiçoamento. Para quê? Para que você desempenhe o seu serviço. E o seu serviço, desempenhado de forma clara e correta, vai edificar o corpo de Cristo. Está aí a importância de cada um no corpo de Cristo. Mas ele não para aí. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o teu serviço bem desempenhado, que é aperfeiçoado pelos ministérios, vai fazer com que todos nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Isso aqui fala sobre maturidade, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele continua dizendo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que tem muito por aí. Então nós precisamos ser aperfeiçoados, desempenhar o nosso serviço. Isso vai trazer unidade na nossa fé, no pleno conhecimento do Filho, que é Cristo, vai trazer maturidade. E aí nós não seremos mais como meninos, agitados. Ali tem palavra, vou correr para lá. Ali tem revelação, vou correr para lá. Ali agora está dando certo, vou correr para lá. Não, nós não podemos ser agitados de um lado para o outro. Nós não podemos receber agora uma informação que está como princípio e valor na palavra de Deus e negligenciar isso na nossa vida, não é? Nós precisamos entender, porque os homens têm artimanhas pela astúcia com que induzem ao erro. Ele continua dizendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo,
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Aqui, para a gente encerrar, não é? Todo essa construção da Igreja de Cristo que Jesus nos concedeu, que o nosso Deus nos concedeu, ele visa exatamente que eu e você sejamos cooperadores, ajustados, consolidados, para que a gente possa realmente ser aumentado na edificação em si mesmo, em amor, e também contribuir para o corpo de Cristo que está concedido a nós por sobre a terra. Amém? Obviamente eu não consegui abordar todas as coisas de forma profunda. Eu queria trazer mais a questão prática mesmo do nosso entendimento sobre esse assunto. E a minha oração, o meu desejo é que você tenha sido abençoado, que isso coopere para o teu crescimento, coopere para o teu avanço e coopere para o corpo de Cristo. Amém? Muito obrigado por esse tempo, por estar junto. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a esse cumprimento de propósito especial e perfeito diante dele. Deus te abençoe, querido.